Olá, vamos nos entender? Eu sou Juliano Rigatti, tenho formação em comunicação social, experiência em comunicação não violenta, inteligência emocional, e me ocupo muito em olhar a comunicação tanto pelo seu aspecto de habilidade comportamental como habilidade técnica. Sabrina? Eu sou Sabrina Tomasi, estamos aqui juntos para nos entendermos entre nós aqui e com vocês. Eu que sou psicóloga, jornalista, trabalho com psicologia clínica, palestro em equipes de trabalho sobre comunicação interpessoal, com óbvio tem que ser dito, e podcaster aqui e para empresas que trabalham com desenvolvimento humano e empreendedorismo. Então é tudo voltado e por tudo passa comunicação. Sabe, Sabrina, que nos grupos de prática que eu facilito e nas mentorias, três grandes dores, assim, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, é possível que se identifique ao menos com uma delas. Três grandes dores estão presentes quando a gente fala em comunicação como uma habilidade que nos ajuda nos relacionamentos, né, pessoais, a gente poderia chamar assim. Quais são essas três grandes dores? Os conflitos com o esposo, esposa e parentes, eh, a relação, o desafio na relação com os filhos está muito presente e uma dificuldade de identificar e de lidar com os próprios sentimentos. São três dores muito comuns, assim, que eu escuto o relato e acabo aí me debruçando neles, assim, para a gente começar a identificar qual é o problema que está por trás dessas dores, porque muitas vezes o problema ele não é claro, eu não sei exatamente o que que me falta, o que está causando essa dor, eu só sei da dor, eu só sei do que me incomoda, mas eu não sei o que tá causando ela. E a solução, como é que eu começo a remediar, né, a curar isso nas minhas relações. Então, a comunicação ela é muito vista hoje, assim, quando a gente ouve a palavra comunicação, ela é muito. A gente lembra de redes sociais, a gente lembra de oratória, a gente lembra até de redação. E a gente pouco lembra ou dá importância para isso que a gente faz o tempo inteiro, que é se comunicar com o outro, se comunicar com a gente mesmo, né? Então, assim, eu vejo. Vamos ir para como é que eu veria a solução para essas dores, né? Como é que eu mais ou menos estruturo isso? Eu acho que numa relação, seja com esposa, esposa, parente e com os filhos, a gente passa inevitavelmente por três processos. O primeiro dele eu chamo de autoempatia, que é observar e aprender com a forma como eu me comunico comigo mesmo. O que que tem na cultura, o que que tem na minha criação, nos meus padrões, porque essa forma como eu lido comigo mesmo vai pautar a forma como eu vou lidar com as outras pessoas. A gente vem de uma cultura que aqueles adultos que eram responsáveis por nós, eles não tinham um ferramental muito bem desenvolvido para lidar com a gente quando a gente fazia algo que os desagradava, né? Então, quando alguma coisa acontecia que os tirava, né, de um certo conforto ou né, de uma linha para onde eles imaginavam ir, eu digo assim, o único instrumento que se tinha à mão era um sistema de punição, como a gente costuma chamar, né? Então, ou eu puno ou eu recompenso. Então era muito comum ouvir assim: ou tu para de chorar, ou tu faz o que eu estou pedindo, ou tu vai sofrer as consequências, tu vai ficar de castigo, tu vai deixar de ganhar um brinquedo, vai deixar de ir a algum lugar que a criança gostava de ir. Ou a recompensa, que é dentro do mesmo sistema, né? Então, quer dizer, tu faz isso que tu vai ganhar tal coisa. Então, essa lógica, a gente aprendeu ela pela repetição. E a gente traz ela para a vida adulta, não só na relação com os outros, mas especialmente na relação comigo. Porque quando eu sou menos do que perfeito, como diz o Marshall, o grande sintetizador da comunicação não violenta, eu logo caio, deslizo para a culpa e para a vergonha, que são julgamentos morais sobre mim mesmo.
São coisas completamente inúteis que não me levam para o aprendizado, que é o que deveria acontecer quando eu erro, quando eu sou menos do que perfeito. Então, se eu lido comigo desse jeito, porque eu aprendi a lidar assim, e por isso que eu uso muito a expressão comunicação com consciência como meu método, ou seja, se eu vou no automático, eu caio nesse sistema, porque foi ele que eu aprendi. Então, quando eu trago para a consciência, quando eu posso escolher como eu vou me comunicar comigo e com os outros, aí tudo muda. Aí eu jogo luz sobre o processo e consigo pensar sobre a forma como eu tô me tratando, e aí eu posso lidar com o outro de outra forma também. Então, de uma forma bem sintética, assim, autoempatia seria o primeiro passo para esse processo. Eu poder olhar para mim, e aí olhar para mim identificando esse sistema de punição, mas especialmente podendo identificar os meus sentimentos como mensageiros de uma mensagem muito importante. Os sentimentos, eles vêm nos dizer o que está faltando para o meu bem-estar. Então, se eu sinto raiva, é porque tem alguma coisa faltando para o meu bem-estar. Se eu sinto alegria, é porque tem alguma coisa ok, né? Alguma coisa que está completa e que por isso a alegria vem me visitar como Gerando sentimento. satisfação. Uma satisfação. Então, esses sentimentos, eles sempre são bem-vindos. Os confortáveis e os desconfortáveis, porque ambos vêm me trazer um recado. Então, passa por isso também essa autoempatia. De saber como que eu tô quando alguém fala comigo, do que eu estou cuidando. Então, num conflito, que é uma das principais dores, né? No conflito dentro de casa, como é importante saber do que eu estou cuidando. Por que é importante saber isso? Porque a outra pessoa vai estar se trabalhando e se comunicando, tendo isso em vista também. Ela também está cuidando de alguma coisa que para ela é muito importante. Então, ir para um conflito, Sabrina, tendo clareza de que não é necessariamente sobre a Sabrina, ou para provocar a Sabrina, ou para indicar com a Sabrina, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, né? Quando eu tenho essa clareza de que a outra pessoa está cuidando de algo que para ela é muito importante, ao menos para mim muda tudo. Muda essa dinâmica na relação. Porque o conflito não é mais um confronto. Ele é só um conflito. E um conflito, ele simplesmente é um acordo desatualizado. Uhum. Então, o conflito, ele me convida a atualizar os acordos. Então, lembrem dos conflitos que vocês têm em casa, né? Na pia de louça suja, na toalha molhada que ficou em cima da cama. Todos os conflitos, inevitavelmente, são acordos ou desatualizados ou não feitos ainda. Então, se a gente tem essa compreensão de que eu estou cuidando de alguma coisa e o outro, quando vem ao meu encontro na comunicação, também está cuidando de algo que é dela e que não é meu, a gente tem mais chance de se entender. Faz sentido? Como tu gosta muito de conferir. de conferir. Não, perfeito. Eu vou pegar uma palavra que tu usaste agora no final, que era a questão da atualização. Porque quando eu gosto de trabalhar com organogramas, assim, vou puxando flechinhas para tudo que é o lado, o Juliano foi falando, eu fui anotando coisas, mas quando a gente veio para essa gravação de hoje, eu tinha escrito aqui disposição de aprendizado continuado. A gente tem ouvido muito isso em relação aos nossos trabalhos. E por que às vezes eu busco umas coisas do trabalho para a relação pessoal? Porque a gente está muito acostumado a investir em calcar espaços no trabalho, né? Em buscar novas competências, em buscar uma promoção. E às vezes a gente não faz investimento no relacionamento pessoal porque acha que o relacionamento pessoal ele flui, né? Ele está ali, ele acontece. E não é bem assim quando a gente quer um relacionamento pessoal Ou a gente se ama, né, Sabrina? A qualificado, gente se ama, vai dar certo. né? Então, eu acho que é um mito, assim, a gente ficar numa disposição extremamente confortável nos nossos relacionamentos. Relacionamento pessoal exige investimento. Exige investimento. Dá para buscar preparo, dá até para aprender coisas, né? Mas, e daí eu tinha colocado à disposição para aprendizado continuado, e a primeira palavra que eu tinha colocado abaixo disso era atualização. Por quê? Porque isso que, né, com outras palavras, trazendo aqui o que o Juliano estava dizendo na perspectiva que eu olho, a comunicação é a expressão da gente. A maneira como eu comunico é o que eu sou.
né? Até Freud usava tem uma frase bem conhecida que é: quando Pedro fala de Paulo, fala mais de Pedro do que de Paulo. Porque se ele tá julgando, que palavras usa, dá para saber um pouco qual é a perspectiva dessa pessoa e o funcionamento dela, né? Então, a gente observando uma comunicação, a gente sabe muito da pessoa que está diante de nós. Quando a gente está num relacionamento pessoal, tem afeto nessa história. Por alguma razão eu desenvolvi esse relacionamento pessoal. Por alguma razão eu me aproximei desta pessoa. Por alguma razão, em dado momento, eu a quis perto de mim. E às vezes a gente perde nós dizemos, mas por que mesmo que eu quero essa pessoa do meu lado, pelo amor de Deus, né? E por quê? Alguma coisa está desatualizada aí. O que a gente não está se contando um sobre o outro? Sobre os projetos, sobre as expectativas. Então, é por que da comunicação ser tão relevante num relacionamento pessoal? Para eu contar quem eu sou nesse momento e quem o outro é para mim. E isso exige tempo, tem uma série de desafios aí em torno disso. E eu e meu marido, quando a gente fala para grupos de casais, por exemplo, a gente fala da questão de por que essa atualização e atualizar, inclusive, as expectativas. Porque eu disse, às vezes tinha aquela frase antiga que dizia assim, ai, mas ele não é o mesmo com quem eu casei. E eu digo, graças a Deus, porque, né, no meu caso, tô casada, vai fazer 20 anos. Se ele for o mesmo gurizão que eu casei lá atrás, e eu amadureci, estou em outro momento de vida, não vai dar certo. Então eu vou dizer, que menino bobo esse aqui do meu lado. Não, eu quero um homem que amadureceu também. Só que nesse processo, mudanças aconteceram, né? Projetos de vida mudaram. Então, a importância da gente se atualizar perfeitamente. E aí, um outro ponto que eu acho que é uma razão de conflito e que tem que se evitar o confronto é se ter intimidade, criar intimidade. Eu vejo muitas vezes casais casados que não têm intimidade para conversas difíceis. Então, aqui a gente está no vamos nos entender. Eu creio, e daí eu vou te perguntar se tu concorda comigo, que é natural que hajam desentendimentos antes de um entendimento. Porque às vezes as coisas saem mesmo do lugar. Porque eu mudei, porque ele mudou, ou porque a gente foi mudando, um dia olhou para o outro, uma coisa mais estranha essa aqui. E até na criação dos filhos também é a mesma coisa. Eu aprendo a ser mãe de uma de 8, ela faz 9. Quando eu aprendo a ser mãe de 9, ela faz 10. E assim a gente vai se desentendendo. Mas se eu estiver atenta a isso, a gente pode ir se contando. Quem sou eu agora? Quem tu é? Vamos nos descobrir, vamos ter curiosidade pelo outro. Então, é se desentender primeiro, e é natural que aconteça. Não precisa ser brigado. Né? Ele pode ser um desentendimento sem violência. Se desentender para se entender. E quando a gente se entende de novo, depois de um desentendimento, a intimidade é maior. Então, é um processo. Atualizou, né? Atualizou o software. Poder ter, porque às vezes as pessoas falam, não sei se acontece com vocês, mas assim, se fala para todo mundo, se fala para melhor amiga, para o melhor amigo, para o psicoterapeuta, para a mãe, para o pai, só não falou para aquele que está dentro de casa contigo ainda qual é o problema. Não, com certeza, assim, Bina, eu ainda vou chegar a uma conclusão se é Bina ou se é Sabrina, tá? Tá, não, fique à vontade. Dependendo porque aqui estamos em intimidade, vai passar adiante para quem acompanha o podcast. Dependendo do link é Sabrina, ou se não é Bina. Certamente em casa é muito mais difícil. Tudo isso que a gente está falando aqui. Porque tem muitas camadas históricas de lembrança, de coisas que deram certo, de coisas que não deram certo. E aí a gente vai acessando essas camadas e isso vai nos carregando de emoção, vai aumentando nossos julgamentos. E julgamento é algo super inevitável, eles estão presentes sempre. É uma frase que é ótima, que os peixes nadam e as pessoas julgam. Então, eles estarão presentes o tempo todo. A grande questão é como que eu consigo não deixá-los transbordar de forma inconsciente. Então, o meu julgamento vem e eu faço o que com ele? Essa é a grande questão, é a regulação do adulto, né? A criança não tem isso, o adulto tem essa possibilidade, pelo menos. Agora, a tua pergunta, ela abre, né, muitas abinhas, assim, né, muitas possibilidades. Sabe que na raiz da comunicação não violenta, tem um livro aqui que eu recomendo para quem está nos assistindo, que conta um pouco da origem da não violência, que é um diálogo, são cartas trocadas entre Gandhi e Tolstói. E na origem disso tudo está Gandhi resistindo à colonização britânica, lá na Índia. E ele descobre
ou intui uma forma de resistir, de ser verdadeiro, de ser autêntico, sem matar o outro lado. Então eu fiz um resgate histórico bem superficial só para poder buscar na fonte e trazer para cá. Então, o conflito, quem não deseja o conflito tem um viés totalitário, digamos assim, porque o conflito ele é inerente. E como que eu, resgatando historicamente a origem da não violência, o que eu trago de aprendizado? Que eu também posso ser autêntico sem destruir o outro lado. Então, a gente imagina que dentro de um lar, dentro de uma casa, numa relação, ambos possam ser verdadeiros, ambos possam ser autênticos, sem, obviamente, destruir o outro lado quando eu estiver sendo autêntico. E aí entra o julgamento. Eu vou ler um trechinho. Esse aqui é um dos principais livros, né, de comunicação não violenta. Eu vou ler um trechinho que eu gosto muito, que é do próprio Marshall, né, uma espécie de poema dele, que ele diz o seguinte: posso lidar com você me dizendo o que eu fiz ou deixei de fazer, e posso lidar com as suas interpretações, mas, por favor, não misture as duas coisas. Então, o poema dele segue aqui, mas é para dizer que uma coisa é o meu julgamento, ou melhor, uma coisa é o que eu estou vendo do que está acontecendo, outra coisa é o meu julgamento. Como é importante quando eu sei não misturar as duas coisas. Então, eu falava antes assim que a gente passa pela autoempatia, que é ir para um conflito sabendo o que eu estou sentindo e do que eu estou cuidando, e olhar para o outro, saber que ele também está sentindo alguma coisa em virtude do que ele está cuidando. Se ele vem para o conflito com raiva, é porque tem alguma coisa muito importante para ele que está desatendido. E ele precisa cuidar daquilo. Então, se a casa está bagunçada e para ele é muito importante ordem, harmonia, reciprocidade, ele vai ficar com raiva. Ou ela vai ficar com raiva. Como é importante, se eu já fiz o meu tema de casa, da autoempatia, de olhar para a minha frustração, para a minha raiva e ver que ela está ligada a uma necessidade que eu tenho, eu vou fazer isso automaticamente com o outro. Eu vou ver que o outro está tomado de alguma emoção porque tem alguma coisa que ele precisa cuidar, alguma coisa muito importante e que nos une numa camada. As necessidades humanas universais, elas nos unem como seres humanos. Então, são coisas que todo mundo precisa e que quando elas estiverem faltando, o sentimento vai vir me avisar, né? Então, esses seriam os dois primeiros pilares. Eu falei da autoempatia. O segundo, que eu não trouxe ainda, que é da empatia, né? Então, se eu já olhei para dentro, eu tenho condição de ser empático com o outro, de ouvir não para argumentar, não para responder, mas ouvir para compreender. Então, se tu que está nos ouvindo, nos assistindo, não lembrar de mais nada sobre empatia, lembra só disso. Empatia é mais do que querer responder, é compreender o que o outro está dizendo. Então, colocar-se no lugar do outro, eu tenho minhas dúvidas se isso responde o que é empatia. Mas, principalmente, ouvir o outro para compreender e não para responder. Esse seria o segundo pilar. E o terceiro, para finalizar, é a expressão. Então, depois que eu fiz o tema de casa, olhei para dentro, olhei para o outro, tentando compreender o que se passa no outro em termos de sentimento, o que ele está cuidando lá daquele outro lado, bom, aí eu posso me expressar com a minha autenticidade. E como eu sei do que o outro está cuidando, eu vou ter muito mais cuidado também com aquilo que o outro está cuidando. Então, a minha expressão, ela vai continuar sendo autêntica, mas ela vai ser muito menos belicosa, ela vai ser muito menos destrutiva para o outro, certamente. Bom, uma coisa que eu sempre faço questão de lembrar quem nos assiste nesse podcast é que tudo isso que o Juliano traz, que ele é uma pessoa mais tranquila e metódica do que eu, é fruto de exercício. Não é do dia para a noite tu começa assim, como eu sou tolerante, agora eu entendi todos. Não, existe um processo, um exercício, um querer ser assim, um querer fazer desse jeito, né? Seja do jeito de Juliano, seja o que eu aprendo com ele, o que ele aprende comigo, a gente vai trocando modos de fazer, porque não tem receita pronta, né? A gente diz não tem segredo, tem processo. E só duas coisas, então, para fechar, que eu queria destacar. Uma, quando tu fala da expressão da raiva do outro. Eu acho que uma coisa importante, sintetizando também essa ideia,
a gente tem que poder separar o que é do outro, o que é meu. Isso também não é mágica. Eu aprendi em psicoterapia própria, né? De exercitar isso, de não ficar, o outro tá com raiva, eu ficar querendo resolver, ou eu querer me culpar. Ele tá com raiva, e é legítimo que essa pessoa esteja com raiva. Permita que as pessoas tenham raiva. Ela vai passar. Claro, se não passar, a gente vai precisar de um outro processo. Mas as pessoas expressarem seus sentimentos, e isso vai acontecer naturalmente dentro de casa. Então, eu fico feliz quando minhas filhas, né, têm um ataque de raiva, seja dentro de casa, porque as pessoas me dizem, né, os professores, os amigos, que criança maravilhosa, coisa mais querida. Eu disse, porque não vim em casa. Mas é em casa que isso tem que acontecer. Então, a gente tem que ter suporte e sustento para tolerar também esses momentos, porque isso é intimidade. Os filhos fazem isso, os maridos fazem isso, porque tem segurança de que ali eles podem ser quem são e expressar o pior de si, porque vai passar e fica o melhor. E a gente poder, assim, sustentar isso sabendo, isso é dele, não é meu, né? Então, às vezes é uma questão de controle. Falo assim, tanto pelos aprendizados quanto muito por experiência própria, né? Desse espelho. E a outra coisa que a gente vai precisar de um episódio inteiro para isso, a gente falou muito de dentro de casa, mas o fora de casa, as expressões de amizade, acho que o Juliano tocou aqui no ponto que é muito importante, que é lidar com o diferente. Eu consegui dialogar com uma pessoa que não tem o mesmo partido, não tem o mesmo time de futebol, não tem mesmo a opinião sobre as coisas, e ainda tem um afeto com essa pessoa, que coisa louca isso. Mas as amizades têm disso. E se eu não me abro para suportar essas coisas, aceitar que por alguma razão na história dessa pessoa ela escolheu um time que não é o meu maravilhoso, um partido que não é aquele que eu acredito pelas minhas convicções, eu ainda posso dialogar. Porque senão é um convite ao isolamento. E isso é muito complicado para o ser humano. A gente não é feito para ficar isolado. A pandemia nos ensinou muito. A gente experimentou muito isso na pandemia. Mas assim fecha o nosso episódio, o primeiro sobre relacionamento pessoal, porque a gente vai ter que voltar a isso. A nossa intenção aqui é te ajudar a se entender, né? Por isso, a se entender e te entender com o outro, né? Por isso, vamos nos entender. A gente finaliza esse episódio sobre relacionamento, sobre a importância da comunicação. A gente te convida a curtir aqui, a te inscrever, a curtir esse vídeo, a te inscrever no canal e nos acompanhar nos próximos episódios. Mande também os seus comentários. Vamos nos entender?